falar sobre aspectos e aplicações da tradução cultural. É com você, Manu. Manu, coloca no modo apresentação, por favor. Sim, eu já vou pôr. Tá bom. Eu já vou pôr, é que quando eu colocar, não vou mais conseguir ver aqui vocês, tá? Então, vamos começar, mas aí, precisa de slides, vocês só confirmam para mim se está aparecendo a tela toda para vocês bonitinho. Yeah. Perfeito. Eu vou começar, assim, dando uma breve explicação de como surgiu o meu TCC, porque para vocês que vão fazer TCC, saibam que o TCC é um processo que começa desde o primeiro semestre. São coisas que você vai vendo numa matéria, você vai vendo de outra, e aí alguém te fala alguma coisa, você vê o TCC do coleguinho, você pensa, como eu posso copiar isso sem parecer plágio? Então, vai tudo se juntando até que você chega, assim, num ponto que, quando você entrar no quinto semestre, você obrigatoriamente tem que pensar alguma coisa para as aulas de TCC, que vão começar no seu sétimo semestre, perdão. Vai começar no seu sétimo semestre. Então, quando você obrigatoriamente tem que pensar, vai surgir alguma coisa daquele compilado. No meu caso, tudo começou com uma conversa com a Simone sobre o livro da Luciene Nascimento, Tudo Nela de Se Amar, que é um livro com poesias e contos lindos sobre a cultura negra. E por ser da cultura negra, né, ele acaba tendo um português muito específico e algumas palavras estão até em dialetos eu acho que não me engano, são da Nigéria, né? Que aí é o Yorubá, o Igbo, entre outros dialetos que tem lá dentro. Então, quando eu li esse livro, eu pensei assim, meu TCC precisa ser pela a tradução desse livro. Foi o meu primeiro ponto. Eu pensei assim, meu TCC precisa ser a tradução desse livro. E aí, eu lembrei que no meu segundo semestre, eu tinha estudado a tradução cultural com o teórico Homi Bhabha, que foi, inclusive, uma apresentação que eu fiz na aula da Simone também. A Simone me perseguiu até sair meu TCC. E aí, o último fecho que teve para eu concluir o que seria o meu TCC foi o TCC da Melissa Alves, que foi uma... eu amo essa menina, ela é linda, inteligente, ela é tudo. E ela fez um TCC que ela apresentou no semestre passado, né? Sobre o Black English nos Estados Unidos. Então, com essas três coisas juntas, eu falei, gente, eu tenho que misturar isso e virar alguma coisa. Então, eu decidi pegar... E aí foi a primeira coisa. Eu decidi começar a ler o Bhabha até que eu cheguei na teoria dele do hibridismo, que é uma das teorias de traduções que eu vou usar para fazer a tradução do livro da Luciene. E, claro, até eu chegar na teoria dele, veio as questões que vão englobar, né, a minha base teórica. Então, a gente começa falando de um problema que nós criamos enquanto sociedade. Nós, por anos a fio, nós somos uma sociedade que houve uma eleição de poder entre as culturas. Então, a gente tem as marcas que definem isso, que é a escravidão, por exemplo. Nós temos a era da colonização, entre outras coisas. E o Homi Bhabha, ele fala muito disso, não só da pós-colonização, como também do pós-modernismo agora, onde ele sempre expõe que a preferência e aquilo que tá, né, em evidência é a cultura europeia, no geral, né, dando aquela generalizada, é a cultura europeia e o poder que ela exerce quando a gente está traduzindo. E quando eu fui escrever a introdução do meu TCC, eu dei de cara pesquisando, né, sobre coisas da colonização, da escravidão. Eu dei de cara com essa frase, esse rapaz que tem um nome que eu não sei pronunciar, eu falo que é Talib Kweli, mas eu não sei se é isso. Ele é um rapper, e ele é muito enfadonho quando ele quando ele separa, né, os benefícios que aquilo a gente chama de os privilégios brancos, né, que a gente fala muito aqui no Brasil. Então ele fala, nenhuma pessoa branca que vive hoje é responsável pela escravidão do passado, entendeu? As pessoas brancas do de hoje, elas não me amarram em troncos, elas não me açoitam, elas não me forçam a colher café em cafezais.
Contudo, elas vivem os benefícios disso que veio do passado. E enquanto, em contrapartida, pessoas negras que também não são escravizadas nos dias de hoje, não da forma como a gente fala antigamente, hoje em dia, né, capitalismo está aí, mas não da forma como era antigamente, elas ainda vivem as cicatrizes da escravidão que existiu no passado. Isso vem em inúmeras formas. Hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, taxas, quando é em relação à mulher negra, a gente tem taxas muito altas de feminicídio. Então, o feminicídio entre a mulher negra, ele é mais alto do que entre a mulher branca. É um problema para as duas. Não estou tirando a luta das mulheres brancas, mas é um problema para as duas. E quando você faz o recorte da cor, é um problema ainda maior para as mulheres negras. As mulheres negras apanham mais, morrem mais, elas ganham menos quando elas trabalham. Então, em contrapartida também, elas pagam mais impostos. Quem fala isso é o Silvio Almeida. Ele explica como a tributação no Brasil ela é racista, porque hoje quem paga mais imposto no Brasil como é a palavra que ele usa? Esqueci, mas assim, quem tecnicamente é aquilo, né? Como os nossos tributos estão acima de tudo sobre produtos, serviços, essas coisas, e quem mais consome, quem mais utiliza são as populações mais pobres. Então, quando a gente faz o recorte da população mais pobre, que a suma maioria são mulheres negras, as mulheres negras são quem mais paga impostos no Brasil. Então, elas, em contrapartida, também são quem tem menos dinheiro, são mais pobres. E aí, são mais pobres, elas estão à mercê a mais do marido. Então, se o marido agride, se o marido xinga, se o marido maltrata, muitas das vezes ela não tem o dinheiro nem para deixar aquele homem. Então, é um racismo, e é por isso que há uma discussão tão grande do racismo estrutural. E tudo isso que eu falei agora é para mostrar que existe, sim, uma relação de poder quando a gente está falando de culturas. Porque a cultura de uma mulher negra, ela não é igual à cultura de uma mulher branca, que não é igual à cultura de um homem negro, porque a cultura, ela hoje na população, ela também envolve a vida que você vive e, acima de tudo, ela marca o modo como você vive. E aí, ela também se entrelaça, logo ela também se entrelaça com a língua. A cultura e a língua não há. Assim, se você é um bom estudante de letras, você sabe que não há como separar a língua da cultura, porque os dois são vivos, os dois crescem, nascem e morrem, como a Simone disse hoje no grupo Getty. Não tem separação entre os dois. Então, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que me veio à mente, com todas essas leituras, todos esses estudos, que minha cabeça ficou a milhão, tá? Mas com tudo isso, eu comecei a pensar assim, como? E aí, quais as respostas para tudo isso que eu li até agora? Porque o Homem-Babá, ele expôs toda essa relação de poder que foi construída ao longo de anos. Isso não é um processo de ontem, de ontem, de 5 anos atrás. É um processo de 500 anos atrás, é um processo de 1000 anos atrás, praticamente. Porque sempre houve relações de poder dentro da nossa sociedade. Independente do tempo que a gente está, independente da era que a gente viveu, sempre houve relações de poder. E aí, o que a gente faz para lidar com isso? E a gente já parou para pensar como essas relações de poder afetam a nossa tradução? Que foi a segunda coisa que entrou no meu TCC. O Baba, ele é indiano inglês, né? Ele é descendente de indiano, porém, contudo, ele mora, né, na Inglaterra. Mas ele é sempre enfadonho em criticar os ingleses, acima de tudo, pela questão da invasão à Índia. Porque foram mais de 100 anos de exploração em cima daquele país. E ele cita o exemplo do chá. Porque, ao ver dos indianos, o chá é algo que os britânicos roubaram dos indianos. Porém, quando você vai ler muitos livros de literatura, o chá é vendido como algo da cultura britânica, como se fosse algo natural, como se fosse algo de pessoas civilizadas, entendeu? Eles são tão civilizados que às 5 horas da tarde eles tomam um chá com biscoitos delicados. Em contrapartida, as pessoas que tecnicamente o chá pertence, ou que de fato consomem chá muito antes dos britânicos, eles são selvagens.
E esse selvagem, e é engraçado, porque esses selvagens também tomam chá. E aí o que faz o britânico ser civilizado e o indiano ser um selvagem? As relações de poder. A gente está falando de um país que invadiu a Índia e praticamente, assim, né, sendo bem grosso, destruiu o país. Essa é a realidade. Para os indianos, essa é a realidade. Existem muitos filmes, se vocês forem assistir filmes da cultura indiana, que eu inclusive amo, principalmente os de terror, porque Bollywood é um sabor, gente. Bollywood ela é muito cômica, mas ao mesmo tempo ela tem críticas lá dentro. Então, se você for assistir, por exemplo, um filme indiano, inclusive esse está na Netflix e eu adoro, o nome dele é Shaitan, que é o jeito que os indianos pronunciam Satã, só que em inglês, né? Satan, ao invés de falar Satan, por causa do sotaque, eles falam Shaitan. E nesse filme, o indiano possuído pelo Satanás fica com olhos azuis. Ele passa a ter marcas e características do homem branco. Então, na visão, e aí você entende que na visão do indiano, não é ele o não civilizado, não é ele o animal. O animal é o branco, o animal é o inglês, que chegou no país dele e tomou de assalto, sem sequer perguntar nada. E depois de todas essas tristezas que eu pensei, que, assim, eu confesso que a priori dá meio que você fica meio triste, você fica, por um tempo com o meu TCC, apesar de gostar muito do tema, eu fiquei pensando se não era melhor falar sobre outra coisa, se era melhor fazer outro TCC, se seria mais fácil, só que aí a Cássia Venezuela, nossa amada Cássia Venezuela, ela virou para mim e falou, mas você vai trocar o seu tema do TCC por quê? Vai, porque eu tô achando esse tema meio pesado, meio ruim de falar. E ela falou assim, mas dá pra ver nos seus olhos que você tá apaixonada por esse tema. Seus olhos brilham a falar desse tema. Por que você vai trocar o tema do seu TCC? E eu falei, não vou mais, né? Tá bom, já que você jogou na minha cara o quanto eu amo meu TCC, eu não vou mais trocar o tema. Então, eu sentei, depois de tudo isso, eu sentei e falei, agora a gente vamos pensar. É possível equilibrar novamente essas relações de poder dentro da língua, principalmente, porque nós somos tradutores. E é nisso que a gente está pensando. Como fazer uma tradução que ela tenha equilíbrio? Hoje mesmo no Get a gente falou da fidelidade da tradução. O equilíbrio também é uma espécie de fidelidade. Você quer vender, porque tem sempre aquilo, né? Você quer vender aquela neutralidade, aquela ideia de que não tá. Aqui eu juro por Deus que aqui tá tudo lindo, tudo certo, ninguém falou nada, ninguém expôs nenhuma opinião, a gente não falou que a gente odeia os brancos, nem que a gente odeia os negros, aqui tá tudo lindo, tudo neutro. Então, como a gente equilibra isso? E aí veio essa ideia de que aceitar o processo tradutório como vivo e algo que se altera com o passar do tempo. Assim como a língua, que era o que eu tinha citado antes. Se a língua é viva e a cultura não se separa da língua, significa que ambos são vivos e isso força o processo de tradução a se tornar vivo. Porque a gente, quando está traduzindo, a gente está lidando com o quê? Língua e cultura. Então, o processo de tradução ele não pode ser enrijecido, ele não pode ser aquela coisa formulinha, que nem a gente estava falando hoje, mas é aquilo, né? A gente sabe que, infelizmente, o mecenato é o que comanda o nosso mundo, não só o nosso país, né? O nosso mundo. Porém, dentro da medida do possível, a gente quer fazer algo, pelo menos eu, né? Quero fazer algo que seja diferente. E aí, eu caí no que eu comentei no começo, o hibridismo, que é a teoria de tradução que o Om Baba apresenta. Primeiro, ele explica como a tradução cultural, ela está falando de código de valores, né? E, acima de tudo, ela envolve a disputa de poder e ele apresenta aquilo que ele chama de terceiro espaço. Que o terceiro espaço é aquele espaço em branco que vai se tornar a tradução. E aqui, pro Om Baba não existe o processo de, tipo assim, pensar no público-alvo, pensar na venda. Ele não tá falando de nada disso. Ele, tipo assim, não quero saber disso. Isso para mim não importa. O que importa para ele é o tradutor, porque para ele o tradutor é quem detém o poder. E nós detemos, se a gente parar para pensar. A pessoa vai ler o que a gente escreveu. E se a gente escrever lá que café significa biscoito, se a pessoa não souber o outro idioma original, ela vai ter que aceitar
o que você está falando. Então, sim, os nossos leitores, quem lê uma tradução sua, ele é um refém seu. Você está tomando alguém de assalto e essa pessoa é seu refém. E aí, apesar dele não estar preocupado com você, o leitor, não significa que a tradução não seja consumível para essas pessoas. Que foi até o que de primeira eu pensei. Eu fiquei, putz, será que a tradução no final vai ser, né, consumível? Porque a gente está falando de uma tradução que não se preocupa com quem está recebendo. E eu descobri que dá sim. Pelo menos eu estou tentando fazer. Que esse é o meu maior desafio agora. É fazer com que essa tradução seja muito consumível. E aí, depois de entender, né, que eu sou a pessoa com poder, assumir que eu tenho poder, e para mim tá sendo incrível, porque uma mulher negra, né, gente? Aí eu adoro o poder. É aquele famoso, não dê asa à cobra. Porque se você der asa para essa cobra, ela vai voar. Então, depois que eu entendi o meu poder aqui enquanto tradutora, eu passei a adotar o hibridismo e aquilo que ele chama de subversão. Que é assim, gente, se a cultura que está ali dentro se apresentando, ela é do colonizador, você tem duas opções para trabalhar e lidar, e aí, mais de duas ele dá, na verdade. Mas é que a terceira eu não gosto de trabalhar muito, porque é onde ele fala apaga. Ele fala assim, não, a gente não tem que se importar mais com quem colonizou a gente. Porque a ideia aqui é você tratar agora o colonizador da mesma forma que ele tratou o colonizado. Então, apaga. Eles não se importavam. Os franceses têm um péssimo histórico na tradução. Porque os franceses traduziam de acordo com o que eles achavam que era melhor para os franceses. Então, se vinha um livro de outro país que tinha uma cultura diferente, eles passavam tudo para a cultura francesa. Eles nunca se preocuparam com a cultura do outro. Eles sempre apagaram a cultura do outro. Contanto, eu não quero ser tão má assim, né? Eu quero ser um pouquinho mais legal. E aí foi onde eu tive a ideia de traduzir para aquela cultura, mas pensando nas culturas que estão dentro daquele país. Foi onde eu pensei, putz, mas se eu estou traduzindo, que eu estou fazendo uma versão, né, do português para o inglês, ao invés de usar o inglês, que seria standard, por que não usar o Black English? Se eu estou falando de um livro que tem a cultura negra ali dentro, traduzir para a cultura do Black English, foi aí que veio o TCC da Melissa, seria algo maravilhoso. Seria algo que funcionaria muito bem, pelo menos na minha cabeça, né? E foi onde eu cheguei nessa frase, essa frase que eu tirei aqui de exemplo, ela está dentro do livro da Luciene, que ela está falando de uma senhora de idade que tem os joelhos cinzentos e ela anda usando sandálias, e ela mostra que como aquela simplicidade naquela pessoa não tira dela o conhecimento que ela tem, porque ela já é uma senhora de idade, que já viveu uma vida inteira. E aí eu lembrei de uma série que eu assisto, Pose. Eu não sei se vocês já assistiram essa série da HBO, que é uma série perfeita do início ao fim. E no Pose tem hora que é aquilo que ela chama de clock. When you clock someone é quando você dá um fecho em alguém, né? No nosso português. E aí, uma das personagens dá o clock na mais velha, em uma mais velha, falando que ela tem os joelhos sedentos, terse knees. E ela, porque a outra fala assim, você devia me respeitar, porque eu sou mais velha. E aí ela vira e fala assim, of course you are, look at your terse knees, you should throw on some Vaseline. Então, olha o joelho seco, vai botar uma vaselina aí, meu amor. E aí eu pensei, claro que assim, porque aqui, quando ela fala essa frase dos joelhos cinzentos que carrega a história para contar, ela não está querendo ser desrespeitosa, muito pelo contrário, ela quer exaltar essa pessoa. Eu usei a frase, mas eu tentei dar uma mudadinha naquela frase para ela não soar desrespeitosa. E aí foi onde eu pensei, the old ones, carrying a pair of terse knees and a lot of wisdom. And a lot of wisdom, sorry, não tem off. And a lot of wisdom. E, assim, na minha cabeça, é uma boa tradução. É uma tradução que ela é funcional. E é uma tradução que ela passa bem aquilo que a gente tem no original e ela exalta, né, no meu ver, ela exalta as duas, a cultura que a gente tem nos Estados Unidos
das pessoas negras, e não só das pessoas negras, como também a gente está falando do inglês usado pela comunidade LGBT lá dentro, comunidade LGBT negra, que é outro recorte que tem nos Estados Unidos. Então, assim, na minha cabeça, eu estou exaltando muitas culturas que estão apagadas e eu estou muito feliz. Tá dando tá dando um PUTA de trabalho, mas eu sinto que está sendo um trabalho satisfatório. E aí, para a gente encerrar, porque eu acho que eu já falei todos os meus minutos, mais um pouco, eu lembrei do TED Talk da Chimamanda, porque essa semana a gente leu Chimamanda na aula da Rita. E aí, a Chimamanda, esse TED Talk é sobre o perigo da gente ouvir apenas um lado da história. E ela fala de quando ela criança, ela lia, né, aqueles livros onde os personagens eram brancos, de olhos azuis, que brincavam na neve, que comiam maçãs, que falavam sobre como o tempo estava bonito agora que o sol tinha finalmente chegado. Só que ela é nigeriana. E ela nunca tinha ido para fora da Nigéria. Então, dentro da Nigéria não tem neve. Ela comia manga. E ela nunca falava do tempo, porque na Nigéria o tempo é sempre com sol. Então não tinha necessidade de você falar assim, ai, que tempo lindo agora que o sol saiu. O sol sempre estava lá, o sol sempre foi presente na Nigéria. Então, tá aí, o perigo de você só ouvir um lado da história é que você esquece que existem outras pessoas vivendo dentro do mesmo país. E eu acho que é isso. Muito bom, Manu. Muito obrigada, Excelente, Manu. excelente. Adorei. Muitas coisas muito interessantes, né? De abrir o olho e muito legal mesmo. Eu queria abrir para perguntas, mas como a gente, né, tá com o tempo corrido, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar que a gente encaminha para Manu, tá bom, gente? Porque infelizmente, né, já são 8h30, né? Eu sei que a gente precisa, né, Isso. também ir cuidar da nossa vida depois, né? Boa. Agora é a Lívia, né, Luísa? Isso. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa Vocês noite. conseguem me escutar? Me escutar? Tudo Sim, certo? muito bem. A Ótimo. Lívia, gente, é aluna do 6º semestre da Faculdade Forte. Ela está terminando o curso de graduação, né, bacharelado em tradução e interpretação, e vai falar um pouco da pesquisa dela para a gente hoje. Sim, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, tá direitinho. Perfeito, perfeito. Então, oi, gente, boa noite. Eu sou a Lívia Pádua, ou Lívia Pond, e eu estou no 6º semestre da Faculdade Forte, no último, a gente consegue, e eu entendo todo lado da Manu, mas eu quero dizer que, mesmo sendo construída do primeiro, pode chegar no 6º e você mudar tudo, porque foi o que eu fiz. Eu entrei na faculdade, certeza que eu ia trabalhar que eu ia fazer meu TCC de tradução literária, e acabou sendo uma legendagem. E eu achei sensacional, assim, adendo, que eu tava falando para uma amiga do meu TCC, e ela falou, legendagem? Isso é uma palavra? Ou você inventou agora? Falei, não, cara, tem nos livros, a gente tem a teoria e tudo mais da legendagem, eu juro que eu não tô inventando. Então, o meu TCC é a tradução e legendagem de um episódio do vídeo podcast Rotten Mango. E antes de começar, eu só quero dizer que o tema do episódio é um tema forte. Ele fala sobre abuso sexual e sobre estupro e tudo mais, mas eu não vou entrar, né, nos trâmites de nada disso. Eu só vou mencionar algumas dessas palavras um pouquinho mais para frente. Então, se você se sentir desconfortável e tudo mais, fecha ali, daqui a 15 minutos você volta, mas espero que não cause gatilho em ninguém. Então, o Rotten Mango, ele é um canal no YouTube e um podcast separado de true crime, que é uma coisa que eu sou fascinadíssima, e ele é apresentado pela Stephanie Sue e pelo marido dela, que nunca aparece, mas que a gente escuta a voz dele. Então, é um true crime de conversa, mas funciona mais ou menos assim. Então, o tema dela, né, o jeito que ela trabalha, é contando as histórias para o marido dela.
Então, é ótimo porque às vezes ele faz pergunta que a gente estava pensando e ela acaba respondendo. Então, é muito legal. Se você se interessa por True Crime, eu recomendo dar uma olhadinha. Porque um dos motivos de eu ter ido atrás desse canal específico é que ele foge muito do True Crime americano e europeu. Porque se você for entrar em qualquer canal de True Crime dos Estados... No YouTube, você vai ver a mesma lista de crimes, a mesma lista de casos em todos os canais. E o legal do Rotten Mango é que eles fazem casos do mundo todo, principalmente muitos da Ásia. E eles já fizeram, acho que eles já fizeram uns 5 ou 6 do Brasil. Eles fizeram do caso da Kiss, eles fizeram do caso da Eloá, fizeram do caso da Flor de Lis. Então tem muitas coisas interessantes e é legal sempre você ver também como que o pessoal de fora vê o que acontece aqui no Brasil. E esse caso que eu escolhi para traduzir foi escolhido pelo motivo de como funciona o projeto de tradução. Então, a gente precisa pensar no projeto de tradução como uma aplicação real. Então, o meu cenário simulado foi a Stephanie Sue aproveitando o gancho de K-pop Demon Hunters, as guerreiras do K-pop, que explodiu e criou uma onda coreana maior ainda, um interesse muito grande pela cultura K-pop e pela cultura sul-coreana, resolve ampliar a extensão do canal dela para atingir os países que falam português e o Brasil, principalmente, porque hoje em dia é um dos maiores consumidores de K-pop. E se você for pesquisar sobre K-pop em português, você vai ver coisas positivas o tempo todo e muita coisa de propaganda e não a verdade, as coisas ruins que acontecem por trás. Então, o título desse episódio é K-pop Stars Open a Nightclub to Drug and Sell Women to Investors. Então, estrelas é um nome gigantesco, eu teria reduzido isso, mas a gente, como tradutora, a gente tem que respeitar ali, né, o original. Então, estrelas do K-pop abriram um boate para drogar e vender mulheres a investidores estrangeiros. Então, já tem ali as dificuldades, assim, um pouquinho. Então, o cenário simulado é esse, e ele é importantíssimo porque ele vai guiar a tradução totalmente, porque a gente traduz baseado na finalidade da tradução. Então, para traduzir, como a Manu falou, você precisa pensar em quem vai estar lendo aquilo, quem vai consumir, de que maneira. E aí eu me baseei em Vermeer, que a gente conhece bastante e tem falando bastante da teoria do escopo. E aí falando que todo texto é produzido com um certo propósito e ele deve refletir esse propósito. Então, a finalidade da minha tradução é ser para um vídeo do YouTube, a legendagem de um vídeo do YouTube, o que significa que tem certas regras que ele precisa seguir. Mas antes de falar das regras, vamos falar da tradução, de como essa tradução foi feita. Um dos maiores desafios é decidir entre a domesticação e a estrangeirização. Porque, para início de conversa, nós estamos falando de um caso coreano, falado numa língua inglesa, que eu vou traduzir para o português. Então, tem muito ali da confiança, que eu estou confiando que os tradutores da Stephanie Sue fizeram um trabalho excelente traduzindo para o inglês, e ela vai ter que confiar que eu vou fazer um trabalho excelente traduzindo tudo aquilo para o português. E aí tem a questão de finalidade e de público. O público do Rotten Mango é, particularmente, a maioria, mulheres entre 18 e 50 anos. E nesse caso, que é de K-pop, muitas pessoas que consumem K-pop vão se interessar por isso. Então, o meu público, eu tinha que pensar nesses dois aspectos. Mulheres de 18 a 50 anos, mulheres que gostam de K-pop e brasileiras. E aí vem a questão da domesticação versus estrangeirização. A domesticação, trazer o autor para dentro do Brasil. Então, se eu traduzisse Police Report como relatório policial, não ia fazer sentido aqui para o brasileiro, porque o Police Report não é um boletim de ocorrência. Ele não necessariamente indica que um crime aconteceu, que aconteceu uma ocorrência. Ele pode ser só, tipo, estou registrando isso aqui que pode ser um problema no futuro. E a gente não tem
Talvez tenha, eu não tenho conhecimento, mas eu sei que na hora da tradução ia deixar muita gente perdida. Então, a gente domestica esse police report e transforma no BO, que eu não coloquei nem boletins de ocorrência, porque na questão das técnicas, eu tenho um limite de caracteres, que o português ele é muito mais extenso, de 20 a 30% mais extenso do que o inglês. Então, precisa ser muito consciente na questão de número de palavras e de caracteres dentro de uma linha. Então, police report vira BO mesmo. E ali, como é um texto, um episódio que fala muito de mensagens, e é assim que o escândalo todo é descoberto, tem muita descrição. E as descrições têm muito de LOL. E é um caso super sério, você não espera que tenha tanto LOL nas mensagens, mas seres humanos são seres complicados e tem bastante. E apesar de LOL estar mais assim, talvez sendo usado aqui no Brasil, não é uma coisa universal. E o universal da risada brasileira é o kkk. Então a gente transfere o LOL para kkk. E aí, nos casos da estrangeirização, de levar o leitor lá para fora, de fazer o leitor perceber, para início de conversa, que aquilo é uma tradução, e como que a gente vai usar isso para não perder o leitor, nesse caso. Eu usei, basicamente, o que é consagrado aqui no Brasil por consumidores de K-pop. Todo mundo que consome K-pop conhece as palavras idol, fansign, bias, que para quem não está muito assim, que não sabe muito, consegue entender ainda o inglês, porque fansign você consegue mais ou menos entender que é uma sessão de autógrafos, o idol é o ídolo, mas que se eu traduzisse o idol para o ídolo, eu posso atingir mais pessoas aqui no Brasil, mas eu perco a singularidade de quem assiste, consome K-pop, porque eles sabem que é o idol e não é um ídolo, não é a mesma coisa, não é um... Sim, a Simone colocando, sempre importante colocar 4 Ks no kkk, senão vira Ku Klux Klan. Exatamente. Exatamente. Eu fiquei 4 é pouco, talvez, botar mais um. Exatamente. Fazer igual a Raquel, aperta e vai até lá embaixo. Exatamente. Eu coloquei 3, aí eu fiquei, não vai dar. Não vai ficar bom. E aí, então, eu coloquei da estrangeirização, eu deixei ali o bias, eu deixei o fansign, até porque esses nomes, na maioria das vezes, a Stephanie Sue explica o que eles são para quem não está dentro do universo K-pop. Então, funciona mesmo se não tivesse, assim, se eu resolvesse colocar do jeito que tá, ele acaba sendo explicado, então não tem como. Não tem como perder isso, e eu ainda fico fiel aos fãs de K-pop que não perdem nada. E aí, agora, a questão que eu achei mais interessante, que é quando eu vou usar aquelas palavras que podem ter gatilho para alguém, então cuidem de si mesmas, se vocês precisarem, que é a autocensura algorítmica. O que isso significa? Significa que o YouTube tem restrições de vídeos que eles monetizam. E True Crime é um gênero que sofre muito com a monetização dentro do YouTube, porque são assuntos muitas vezes pesados, que causam gatilho. Então, quando você produz um conteúdo de True Crime e você quer receber dinheiro no YouTube, você tem que fazer uma autocensura algorítmica, ou seja, uma censura que vá agradar ao algoritmo para ele continuar te monetizando e continuar te recomendando para outras pessoas. Que na fala, o que isso significa? Significa que tem um corte pequenininho quando ela fala certas palavras. Então, drugged não vai ficar drugged, vai ficar drug. Então, tem sempre um cortezinho ali. E ela usa muito de eufemismos, que eles tiram um pouco do impacto da palavra e passa pelas restrições ali do YouTube, mas continua sendo o que é. Então, assim, tem o eufemismo, mas não tira completamente o impacto. E aí, como é que a gente faz isso na tradução? Porque quando ela fala, tem ali a restrição, mas quando eu vou escrever aquilo,
eu preciso que o leitor entenda que tem a restrição, porque se tiver na legenda, o vídeo ainda pode ser desmonetizado, e a pessoa tem que entender também que é uma escolha consciente da apresentadora. Então, o drugged vira, na palavra escrita, ela coloca um asterisco, e aí eu transfiro esse asterisco na tradução. A mesma coisa com sex e sexual, que vira sexo e sexual com um asterisco. E aí nós temos a parte de eufemismos, que ao invés de falar sexually abused, ela fala SA'd, que é uma abreviação que funciona bem no inglês, mas que eu achei que no português talvez não fosse ficar tão bom, que ela foi AS. Não sei se iria pegar isso daí. Então, o que eu optei por fazer foi tirar o sexualmente da tradução. Então, ao invés de botar sexually abused, eu coloquei abusada sexualmente, eu coloquei só abused, ou abusada. Por 2 motivos. É um eufemismo, o YouTube não vai registrar aquilo como uma coisa negativa, que ele precisa desmonetizar o vídeo. E a gente tem o limite de caracteres, sexualmente é uma palavra gigantesca, então eu tirando ela, eu me poupo na questão dos caracteres por linha, do limite de caracteres por linha. E aí a outra palavra problemática é o R-word, que ela usa ao invés de falar rape ou raped. Ela é maravilhosa, Manu, realmente. Ao invés de falar rape ou raped, ela fala R-word, que em português seria palavra com E. Mas eu também achei que talvez fosse perder um pouco do impacto. Então, eu uso essa solução, ela aparece algumas vezes no episódio, palavra com E, mas em momentos que eu achei que ela ia perder um pouco o sentido, que ia confundir o leitor, eu optei por usar o mesmo modelo que já tinha sido usado antes, que é com a palavra com o asterisco para censura. E aí também ajuda na questão das normas técnicas, porque o estupro é bem menor do que palavra com E. A palavra estupro é bem menor do que a palavra com E. Então, funciona bem nesse sentido. E aí, a segunda parte da questão de legendagem, que exige muita atenção e muito de pensamentos, de criatividade, são as normas técnicas, que é a quantidade de caracteres por linha que você pode ter, tem que ter a questão do spotting, tem que acompanhar o que ela está dizendo e não pode fugir muito, tem que ter o sujeito junto com o verbo. Então, tem esse monte, não pode ter divisão silábica, tem um monte dessas regrinhas que fazem com que você tenha que ser mais criativo, talvez mais enxuto na tradução do que você seria numa tradução literária, por exemplo. E, normalmente, quando você vai fazer uma tradução, você tem um guia de estilo para te guiar. A HBO tem um, Netflix tem outro, então tem lá tudo. A quantidade de caracteres e tem, por exemplo, na Netflix, você não pode ter essa autocensura, eles não permitem, tá lá escrito que não pode ter, que você tem que manter tudo escrito certinho. Mas o YouTube não funciona assim. E eu pesquisei bastante na internet, o YouTube não tem um guia de estilo, porque ele depende de você, do produtor de conteúdo, disponibilizar essa legenda. Então, se você não tem interesse em disponibilizar essa legenda, ela não aparece e eles não se importam com isso. Então, não tem um guia de estilo a ser seguido pelo YouTube. Então, essas foram algumas das questões que eu tive traduzindo esse episódio. Quem tiver interesse, esse episódio foi publicado no dia 17 de novembro de 2023, e ele é o primeiro de uma série que ela fez sobre o caso Burning Sun, que é o nome da boate que explodiu porque descobriram que os donos da boate e as K-pop stars estavam realmente abusando das mulheres. E aí, o nome é gigantesco. O episódio 2 e o 3 também tem nomes gigantescos, que é para agradar os deuses do algoritmo no YouTube. Então, para chamar mais atenção possível. E aí a gente tem que manter isso na tradução.
Eu adoraria só falar, tipo, o caso Burning Sun. Para mim seria ótimo, mas a Stephanie Sue não quis assim. Então são 3, eles foram publicados em 2023, mas desde então ela já fez, eu acho que 3 ou 4 vídeos atualizando a situação, o que está acontecendo agora. Todo mundo que já saiu da prisão, ninguém mais está preso e não tem mais repercussão nenhuma, porque o mundo é lindo. Então, enfim, é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Eu vou deixar, tem aqui o meu e-mail, se alguém quiser tirar dúvida, quiser compartilhar, quiser recomendação de episódios de True Crime. O Rotten Mango tem mais de 300, eu assisti quase todos. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. É olá@livepond.com. Muitíssimo obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Lívia. Então, gente, a gente teria agora a palestra, mas não sei se você concorda comigo, Simone, como já está ficando tarde e tem essa palestra gravada no site do Get, talvez a gente podia, né, já finalizar. O que você acha? Não sei se a Simone está aqui, mas, enfim, eu acho que, né, já são 10 para as 9, tá todo mundo, tá frio, tá aqui em São Paulo, pelo menos, tá todo mundo cansado. Então, se vocês quiserem, tem essa palestra no Get. Então, vamos finalizando por aqui, pessoal. Ah, o link para presença, sim, claro. Só um momento, eu esqueci, perdão, gente. Se alguém tiver alguma pergunta para a Lívia, agora a gente tem espaço para perguntas. E para a Manu também, né? A gente pode, né, ficar com um espacinho para perguntas. Por favor, Manu. Eu tenho, assim, falava com a Lívia, eu não sei, não sei se você sabe que a Stephanie Sou, ela tem um segundo podcast, que é assim, ela não fala necessariamente do true crime, mas ela também às vezes fala de coisas que se estendem a isso. E aí eu não sei se você incluiu esse podcast para fazer a tradução, porque se eu não me engano, em um dos episódios, ela fala de como esses envolvidos, né, esses idols envolvidos nesse escândalo do Burning Sun, eles estão vivendo vida normal, eles estão casando, eles estão namorando, eles estão fazendo tudo que eles querem fazer. E aí você decidiu incluir esse episódio também, porque assim, ele nesse caso, ele não tem essa problemática, né, das palavras, mas ainda assim ele foi referido ao Burning Sun. Então, o episódio que eu escolhi traduzir tem 1h e 56 minutos. Então, é um episódio bem comprido. E ela começa a explicar, porque o caso Burning Sun, ele aconteceu em 2016, que foi quando explodiu, e ela tá fazendo esse episódio em 2023. Então, ela começa explicando como a maioria dessas pessoas já está livre, não teve consequência nenhuma, nem nada do tipo. Então, eu não incluí mais nada a respeito disso, mas eu adoraria traduzir todos os filmes, todos os episódios, mas realmente 6 meses é pouco. Eu comecei nesse semestre para fazer o TCC, então eu não fiz, mas eu acho bem legal que ela começa falando disso, porque ela começa, o caso volta à mídia, porque um dos principais envolvidos foi pego traindo a namorada. Ele estava com várias namoradas e ele fazia o mesmo trajeto com todas as namoradas, levava todas as namoradas para viajar para o mesmo hotel, para o mesmo quarto de hotel, e aí elas tiraram foto, publicaram, e foi assim que descobriram que ele estava traindo. Então, tipo, vida que segue, vida normal para todos os envolvidos, infelizmente. Sim, mas eu não incluí no podcast, não incluí nas legendas no TCC. Ai, mas assim, todos eles estão vivendo vida normal, e eu lembro que nesse episódio,
Ela fala porque um deles é um idol e ele casou com uma outra idol agora, que ela separou do namorado pra ficar com ele. E, tipo, ela perdeu a carreira inteira pra estar com esse cara. Em contrapartida, ele não teve consequência nenhuma com o que ele fez. Então, assim, é um caso que ele tem tantas camadas, mais camadas do que uma cebola. Um dos motivos de eu gostar tanto dos podcasts do Rotten Mango é que eles exploram bastante as questões culturais que a gente não está familiarizado. Então, tem todo, obviamente, que mulher é subjugada em todas as culturas, mas nas culturas asiáticas tem mais ainda. Então, ela fala bastante disso, de como a mulher é muito. É assim, barrel, bottom of the barrel, na maioria das culturas, na cultura asiática. Então, é interessantíssimo até para você ter um pouco de você abrir a cortina, assim, e espiar dentro. Espiar dentro é ótimo. De outras culturas. Eu acho interessantíssimo por causa disso. Estela, você já levantou a mão 2 vezes, né? Desculpa. Não, perdão, Lívia. Muito obrigada. Eu tinha desistido de levantar a mão na primeira vez, mudei de ideia. Aqui estou. Queria primeiro agradecer muito pela sua apresentação, achei extremamente fascinante. E eu queria, assim, de curiosidade, saber como você começou esse interesse por legendagem. Qual foi, assim, seu primeiro projeto de legendagem? Então, eu realmente não estava preparada para fazer legendagem, até porque na Faculdade Forte a gente tem itinerários. Então, tem o itinerário de tradução jurídica e financeira, o itinerário de tradução técnico e científica, o itinerário de tradução audiovisual e o itinerário de tradução literária. Eu tinha pouco interesse na tradução audiovisual, então eu nem fiz. Eu fiz um itinerário de técnica e científica e o de literária. Então, não estava preparada para fazer o audiovisual. Mas aí, esse semestre, teve o estágio supervisionado, obrigatório, e eu fiz com o César Alarcon, que trabalha com o Grupo 4 Estações, e aí eu fiz a tradução de 4 filmes para festival de filmes no Rio, em São Paulo e em Brasília. E eu me apaixonei. Eu falei que o César ele fez Trial by Fire, que ele me passou pelo fogo mesmo, que o primeiro filme que ele me deu para traduzir se chama Children in the Fire, que é sobre as crianças na guerra ucraniana. Então eu falei com ele, caraca, era para ver se eu ia gostar mesmo, né? Porque foi pesadíssimo o tópico. E eu tenho um nenenzinho de 1 ano e ele me passou isso quando eu estava de TPM, na semana de TPM. Eu dei play no filme, deu menos de 5 minutos, eu estava em prantos. Mas eu apaixonei pelo processo de legendar, que não é só você traduzir, você tem que traduzir, tem que caber num número específico e às vezes você tem que reduzir muito o que eles disseram. E às vezes você tem que criar novas legendas, que às vezes o inglês, como é muito pequeno, é mais curtinho, dá para botar em só uma imagem, e às vezes, quando o português você tem que extrapolar aquilo. Então, eu achei fascinante fazer essas diferenças, fazer essas. Um exercício de criatividade, além de tradução. Então, eu gostei bastante. E aí, eu decidi que ia ser o TCC, ia ser desse também. Muito bom, muito obrigada. Gente, então vamos finalizando. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, Manu e Lívia. Foi muito legal as palestras. E